Bom, Adeodato, obrigado por ter aceitado aí o convite do Infomoney para a gente conversar sobre as ações das aéreas, né? Então, só deixa eu vou fazer um post aqui com com os seus nomes, com o seu nome. E aí, Adeodato, a ideia é a gente conversar um pouco sobre o movimento da Bolsa nessa queda por causa do coronavírus, né? Um movimento global, a Bolsa brasileira está caindo bastante também, e principalmente as ações das aéreas, né? Que são aí um dos setores mais afetados nesse movimento todo, né? A gente tem na Bolsa brasileira a Azul e a Gol, que caíram bastante, aí, mais de 70% em 2020, com cancelamento de voos, redução de operações, enfim. Eu queria começar essa nossa live, essa nossa conversa, já com a principal pergunta que a gente recebeu aí dos leitores, que é o que acontece com essas ações? Elas estão baratas? Vale a pena comprar? Existe uma perspectiva de melhora aí no médio e longo prazo? Ou não? É melhor ficar de fora por enquanto? A leitura do nosso time é bastante específica em relação às companhias aéreas. A nossa preferência é pela Azul, especificamente por causa das combinações de fatores ligados à análise fundamentalista dela, posição de mercado, estrutura de capital e a capacidade que ela tem, tanto operando normalmente, quanto, ou principalmente, vivendo no meio desse furacão e dessa tempestade. Há uma diferença importante entre elas, para falar um pouco sobre as operações, o lado operacional. A Azul consegue ter uma coisa que é muito difícil em companhias aéreas no mundo inteiro, que é algum tipo de barreira de entrada qualitativa. Quais são essas barreiras de entrada? Ela voa para 3 vezes mais destinos do que os seus concorrentes, o que significa, a grosso modo, em 2/3 dos destinos, a concorrência dela basicamente inexiste. Então, ela trabalha com taxas de ocupação muito elevadas e ela é aquilo que a gente chama de price maker, ou seja, ela determina o preço e tem um nível de proteção de margem importante ali. O segundo componente, ela tem um mix de aeronave com uma adaptabilidade que as outras não têm. Então, ela voava majoritariamente com os Embraer e os ATR-72, continua usando o ATR-72 em aviação regional, mas começou a mudar a frota dos Embraer do 195, trazendo o A320neo, que é a nova tecnologia da Airbus, que voa mais barato por milha, o custo operacional por milha voada é mais baixo. E aí a gente tem também o seguinte, a utilização de grandes hubs, que são majoritariamente Campinas, BH e Recife, por conta da Azul, abre para ela uma condição de sempre trabalhar naquilo que a gente chama de ponto ótimo da distribuição da malha aérea. Também consegue usar Campinas, que é o seu grande hub, como um grande consolidador de carga. Então, usa isso também dentro dos seus aviões. Ou seja, enquanto a Gol e a Latam, para dar um exemplo mais prático, brigam basicamente em 100% dos seus destinos entre as três e vira uma briga de preço, de horário, de condição, de operadores, a Azul não. A Azul consegue trabalhar este mix de uma maneira muito mais sólida, muito mais robusta. Então, dentro de um cenário de uma operação ordinária, ela tende a ser melhor e mais rentável. Não à toa, ela é uma das companhias mais rentáveis do mundo, e mesmo com o crescimento, que evidentemente parou ano passado, da operação da Avianca, a Azul manteve a sua posição e o seu ciclo de margens crescentes, sendo que Gol e Latam viram muito pressionado em vários destinos, um posicionamento agressivo de preço da Avianca. A Avianca que vendeu muito para os grandes operadores. Tá aí um dos grandes machucados na ação da CVC veio do pedido de recuperação judicial e interrupção das operações da Avianca, dada a quantidade de voos que já tinham sido contratados, inclusive pré-pagos majoritariamente. Isso penalizou demais. Então, enquanto Gol e Latam brigam sempre por preço nas três, a Azul tem 2/3 dos seus destinos uma condição muito importante de ser price maker. Ela também capturou
slots importantes pós-evento Avianca na operação de Congonhas, que é uma operação muito intensiva e por ser majoritariamente voos operados ou voos voos utilizados com finalidade profissional, tem tickets e tem margens maiores, né? Então, os indicadores dela são substancialmente maiores, então, melhores do que das outras duas. Então, a gente vê a companhia num ciclo normal como sendo a nossa principal escolha dentre as companhias aéreas. Trazendo para a realidade coronavírus, foi certamente a companhia que mais nos impressionou positivamente na velocidade e na eficácia das providências tomadas. A Azul montou um verdadeiro comitê de guerra dentro da companhia, liderado pelo hoje presidente, mas que foi CFO por muito tempo, o John Rodgerson, que trabalhou muito tempo, muitos anos com o David Neeleman, conhece profundamente todos os aspectos mais sensíveis de responsabilidade da própria companhia. E tem nisso eles criaram uma forma de endereçar, aproveitando-se sim de ter uma estrutura de capital robusta, de ter para a companhia aérea indicadores de liquidez muito superiores à média. Eles disseram assim: vamos trabalhar para proteger o nosso caixa, blindar o nosso caixa, fazer uma descida na quantidade de oferta, porque a companhia tem alguns custos principais. O primeiro custo principal é o leasing das aeronaves. Imediatamente, quando veio a notícia, ela já imediatamente suspendeu o pagamento para os lessors, ou seja, para aqueles que arrendam as aeronaves para eles, botou as aeronaves no pátio com pagamentos suspensos. Uma vez que você não voa, você controla o custo variável, que evidentemente você tem a sua tripulação, o combustível majoritariamente, e ela encolheu a operação numa velocidade. Nós tínhamos uma boa expectativa para as medidas que a Azul fosse tomar em meio a um choque de demanda tão brutal quanto o que a gente está vendo. Eles nos surpreenderam e conseguiram ser ainda mais eficientes. Então, quando a gente olha para a deterioração de preço das ações, ou seja, quando eu olho para a tela agora, a Azul, a Gol veio lá de 40 e qualquer coisa para algo perto de R$5, e a Azul de quase R$70 para 8. Ou seja, são quedas extraordinariamente fortes. O mercado desenhou para as companhias o pior cenário do mundo, trouxe... já existe um ceticismo importante sobre companhias aéreas nas bolsas do mundo inteiro, por conta de histórico lá fora, de Chapter 11, de gente, de companhias que ficam insolventes, mas foi excessivamente penalizado. E aí, quando a gente vê uma operação de guerra montada dessa maneira eficiente e um caminho de normalização, mesmo que lento e gradativo, buscando aquilo que a gente chama de recomposição do curso normal dos negócios, a gente viu um espaço aberto e a gente reiterou para os nossos clientes a recomendação de compra da Azul. Vou até dizer para você aqui o dia em que a gente passou. A gente tem falado sucessivamente com a companhia, mas para os nossos clientes a gente levou no dia 18/3 uma análise específica sobre a Azul, reiterando a compra no meio do pânico, ou seja, os nossos clientes que conseguiram, que capturaram esta recomendação reiterada no dia 18/3, pegaram esse papel lá, R$8, R$9, e enquanto a gente está tendo essa conversa, a ação da Azul está R$19. Ou seja, já houve uma recomposição, uma captura de preço, que aí o preço só está caminhando novamente na direção daquilo que a gente considera valor intrínseco, mas já capturou mais de 100%.
momentos como esse criam grandes distorções, não quer dizer que tudo que cai de maneira aguda vai subir na mesma velocidade, a gente definitivamente não acredita nisso. Geralmente não, né? Geralmente cai muito mais rápido do que recupera, né? A gente acha exatamente que esse choque vai ter essa característica de seletividade. As empresas passarão por uma, com o perdão do trocadilho, como estamos falando de aérea, mas vão passar por turbulências muito fortes, por dificuldades muito fortes nas suas operações. As companhias listadas correram todas para os bancos imediatamente, quando se desenhou o tamanho, para botar para dentro do caixa suas linhas de crédito pré-aprovadas, mesmo aquelas que estavam em stand-by, o que é uma medida que a gente julga correta. O momento é de proteger o caixa para passar esse ciclo. Agora, na nossa visão, há um lado de aprendizado do investidor, e a Infomoney cumpre um papel muito importante no sentido educacional, no sentido de trazer as pessoas para perto da realidade. Acho que é obrigação, dever de ofício, dar a sensação de racionalidade para dizer o seguinte: aquele cenário em que qualquer coisa sobe, em que tudo sobe 20, 30, 40, 50% em espaço curto de tempo, não é o normal da Bolsa. Então, cenários de grandes distorções abrem sim oportunidades, mas a volta deles, isso a estatística e a história mostram, que tende a ser muito mais seletivo do que o período de alta anterior. Você falou do caixa das empresas, né, que está em contato direto com a Azul. Eu queria que você comentasse um pouco como é que está o caixa da companhia, se ele consegue segurar pelo menos um período um pouco mais longo aí, já que a expectativa é que essa crise se desenrole por mais alguns meses. Se o caixa das companhias está robusto para aguentar esse período aí de operações menores. Há diversas companhias. Desculpa, o meu time está me avisando que tem ruído no áudio. Mensagens que o meu áudio está ruim. Isso, melhor colocar o fone, se tiver, acho que fica mais prático. Deixa eu ver se eu tenho, só um minuto. Claro. Só um minuto. Boa. Acho que agora vai melhorar. Boa, tomara que melhore. Melhorou bem. Na verdade, em relação ao caixa, eu queria que você comentasse um pouco como é que está o caixa dessas empresas e se ele está robusto o suficiente para aguentar esse período aí de alguns meses, pelo menos, de operações bem menores do que o que a gente estava acostumado a ter. Eu acho que das aéreas, especificamente, ou majoritariamente? Isso, das aéreas. Tá. Eu acho que as duas companhias hoje têm condição de suportar um ciclo dentro daquilo que está sendo considerado como provável, ou seja, alguns meses aí até que essa operação possa normalizar. A Azul passa com uma condição bastante melhor do que a Gol. A Gol vem de um desencontro sucessivo nas questões de governança, principalmente ligados a Smiles, que é uma grande fonte de caixa para a Gol historicamente. Ela tem condição de passar, na nossa visão. Pouco ainda foi feito para as companhias aéreas, no sentido de suporte de políticas públicas, uma vez que é um setor de altíssima sensibilidade, altamente estratégico, e assim como o setor financeiro brasileiro vive o mal da alta concentração, né? Então eu acho que as duas companhias têm condição. A questão é qual delas sai mais forte. A gente acha que há uma tendência da Gol sair mais machucada desse período e a Azul mais forte. E aí sim, quando as operações normalizarem, a diferença entre você sair robusto, mais forte, e no relativo, principalmente, frente aos seus concorrentes, sair com maior capacidade de aceleração e de tração, porque você vai ter uma demanda reprimida forte que você vai ter que atender. Evidentemente tem uma demanda perdida durante esse período, mas tem em algum nível uma demanda reprimida que precisa de capacidade de voltar a operar
de maneira rentável em escala maior. Então, a gente entende que, não só nesse momento, mas a normalização dessa operação e a volta da demanda mais robusta, mais forte, tende a aumentar o diferencial relativo da Azul, frente aos seus concorrentes no ciclo à frente. Entendi. Você citou aí agora há pouco a questão da ajuda do governo, né? Já saíram vários estudos de que no mundo inteiro os governos vão ter que ajudar esse setor, né? Ajudar o setor aéreo para as empresas não falirem. Aqui no Brasil a gente teve algumas medidas, eu queria que você comentasse um pouco sobre elas, quais foram essas medidas e se elas foram suficientes, se você ainda espera que o governo ajude mais essas companhias e se elas também estão contando com isso aí para conseguir atravessar esse período de turbulência. Aqui tem duas questões altamente sensíveis. O primeiro, eu acho que sim, tenho certeza, o setor é altamente estratégico. E o momento ele é tão atípico que sim, o Estado, o governo, o Tesouro precisa agir para dar sustentação, segurança e estabilidade para o setor de infraestrutura como um todo. Então, eu imagino que mais medidas sejam tomadas caso a situação de paralisação, o lockdown e este congelamento do trânsito de pessoas seja prolongado. Aí eu imagino que sim. As medidas foram medidas principalmente de dizer para as companhias, a gente vai dar uma pausa e um oxigênio para vocês aí no curtíssimo prazo, naquilo que está ao alcance da mão. Quando o governo fala em relação a endereçar as questões das dívidas, pouco do endividamento dessas companhias, das nossas companhias, aqui falando das duas listadas, tem sensibilidade ou ação do governo. Então é muito mais ligado, evidentemente, à questão tributária, a questão a parte de desoneração de folha pode ser bastante importante, evidentemente, para criar um processo de preservação dos empregos e veja, o plano de licença voluntária, ele é muito importante, porque a empresa mantém os benefícios dos funcionários, reduz substancialmente ou até pausa o pagamento dos salários, mas ela não precisa desligar uma chave e virar de volta. Ela simplesmente deixa suspenso, deixa on hold, para que no momento em que a operação volte, ela já tenha tripulação, tenha time, tenha manutenção, tenha tudo isso. O avião parado tem o problema da manutenção. Então, isso é altamente sensível e altamente custoso. Então, as políticas públicas terão que ser feitas, não só nas companhias aéreas, mas especificamente como estamos falando sobre elas, elas são determinadas em momentos como esse, conforme a realidade vai se colocando. A coisa está mudando literalmente todos os dias. Ontem tínhamos um cenário... Antes de ontem, tínhamos um cenário no mundo que o lockdown poderia permanecer ou tenderia a permanecer por vários meses, a quarentena. Aí começou a ganhar tração, começou a ganhar força nos Estados Unidos, um discurso de caminhar para uma tentativa de normalização da atividade econômica. Ontem, o presidente fez um pronunciamento, para dizer o mínimo, altamente controverso, mas eu não estou aqui para julgar isso, mas simplesmente para dizer que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem versus a recomendação de a Organização Mundial de Saúde, todos os países que anteriormente tomaram medidas de contenção agudas e obtiveram algum nível de sucesso, vai na contramão disso. Então, há uma sensibilidade muito importante para dizer o seguinte: qual vai ser a realidade? Qual vai ser o período que a gente vai ficar parado? Se vai voltar, quem vai voltar? Como vai voltar? Então, essa realidade está mudando numa velocidade muito grande e é bastante compreensível. Se a gente parar para pensar, é algo impensável, é algo sem precedentes na história da humanidade, muito menos com uma economia tão interconectada globalmente, com o trânsito de pessoas tão livre globalmente como a gente tinha, ou tem hoje estruturalmente, evidentemente está suspenso por causa da pandemia, mas hoje a pandemia só tem este alcance por conta da capacidade das pessoas viajarem e, por consequência, transportarem o vírus. Tem um vídeo super legal que, para quem não viu, vale a pena ver,
é um TED Talks do Bill Gates de 2015, em que ele fala sobre o Ebola e ele alerta para o risco de uma contaminação em massa no planeta caso viesse uma nova epidemia. E ele mostra exatamente por que o Ebola ficou muito contido. Em primeiro lugar, ele aconteceu majoritariamente fora de grandes centros urbanos na África, e com uma condição... Aí não há uma comprovação científica, ou não havia à época uma comprovação científica, se o fato de ser um povo majoritariamente vacinado contra a malária não ajudou a conter aquilo naquele momento, mas principalmente, sob a ótica comparativa do que está acontecendo agora, numa região de baixíssimo IDH em que as pessoas não viajavam. Então, ou seja, você mantém a concentração regional, geograficamente contida. Aqui não, então a gente vive uma realidade absolutamente atípica, sem precedentes o tamanho do estrago e do alcance de estudo, e a resultante disso é que a cada dia a gente vai ver e vai tomar novas medidas. Um dos prêmios Nobel de economia que eu mais admiro, o Daniel Kahneman, tem o seu acrônimo mais famoso, é o WYSIWYG em inglês, que é What You See is All There Is. Ou seja, você só pode tomar decisões a partir daquilo que você enxerga. E no caso da pandemia, dos impactos econômicos e, evidentemente, por consequência dos mercados, cada dia a nossa visibilidade aumenta. Então, a gente tem uma condição de tomar novas decisões. As políticas públicas, para concluir a pergunta, as políticas públicas serão determinadas a partir das informações disponíveis dia após dia. Então é difícil determinar. Eu entendo que, em caso de materialização do prolongamento desta parada, o ministro Tarcísio, um ministro altamente sensível à importância e relevância da infraestrutura na cadeia nacional. Somos um país de uma logística altamente complexa, talvez, se não há mais, uma das mais complexas do mundo, dada a falta de infraestrutura e a dimensão geográfica, com as diferenças regionais que a gente tem, com diversas peculiaridades. Por exemplo, tem a gente foi fazer ainda antes da Eleven existir, eu fui fazer uma operação quando eu trabalhava com M&A em Aracaju, e quando a gente estudava aquilo, eu descobri uma coisa que talvez eu vivesse a vida inteira olhando para o mapa do Brasil e eu jamais pensasse, que Manaus é mais perto de São Paulo do que de Aracaju. Assim, você olha para o mapa, você imagina, não, Manaus é lá em cima e São Paulo é aqui embaixo. Mas o deslocamento lateral é gigantesco, ou seja, somos um país de uma complexidade geográfica muito grande, de infraestrutura, uma falta de infraestrutura muito grande. Então, quando você traz isso, setores como navegação, cabotagem, que também tem empresa listada em bolsa, né, que aí a mais focada em cabotagem, que é a Login, que também é uma empresa que passou um processo de desalavancagem muito robusto, tem a atenção como um valor estratégico muito grande. Então, quanto maior o período desta paralisação, na minha opinião, maior será naturalmente o apoio de políticas públicas nessa direção. Por outro lado, temos um governo, um momento em que tudo é urgente para o governo. Então, a priorização de recursos que são escassos por definição também é importante. Então, caso haja um caminho de normalização, pode ser que o apoio, o crescimento, o acréscimo desse apoio não seja tão necessário, entendeu? Entendi. E você acha que esse momento de crise também abre uma oportunidade? Existe a possibilidade, talvez, da venda dessas companhias aéreas brasileiras, talvez para alguma gringa que tenha um caixa maior, um poder maior de aquisição? Eu vou falar para você, olhar para qual é a aérea gringa nesse momento que não está passando um terror monumental. Atividade, eu passei
muitos e muitos anos vivendo compra e venda de companhia dentro da minha carreira. Momentos de crise aguda são momentos muito propícios para consolidação. Muita gente compra muita gente. Pois é. Mas acho difícil e acho muito, muito, muito cedo para afirmar que seja plausível, que seja possível uma determinação de probabilidade, ou dizer assim, não, dado este quadro, aumenta a probabilidade disso acontecer. Não, o que eu acho e gostaria de ver acontecendo de maneira estrutural, tanto no setor aéreo quanto no setor financeiro, por exemplo, é ver o incentivo ao acréscimo da concorrência. Isso seria muito legal. Você aperfeiçoa modelos, você descentraliza, você diminui o risco sistêmico de cada setor com isso. Você aumenta a eficiência e beneficia a ponta final. Isso sim. Agora, acho muito cedo para afirmar que fulano vai ser comprado, ou pode ser vendido. Isso sempre pode acontecer. Agora, esse é um momento em que o setor aéreo vem excessivamente exposto e precisando desesperadamente preservar o seu caixa e a sua linha e as suas linhas de crédito globalmente. Então, para alguém fazer um cheque para comprar uma dessas duas companhias, essencialmente, uma vez que a Latam não é listada aqui, precisa ser alguém com algum tipo de apoio extraordinário. Eu entendo que este não é o momento para uma empresa aérea vivendo um choque que todas globalmente estão vivendo, pensar em dizer assim, não, peraí que eu vou dobrar o meu risco aqui, ou vou aumentar o meu risco comprando uma companhia aérea no Brasil. A não ser que venha um cheque de apoio, como eu disse, extraordinário. Tem um apoio de algum governo, de alguma coisa assim. Entendi. Eu queria que você comentasse um pouco, tem dois fatores que sempre pesam bastante as operações das aéreas, né? Que é a questão do petróleo e do dólar, né? Já que os custos delas são bastante atrelados aí à moeda americana. A gente está vendo os movimentos de dólar disparando, petróleo caindo bastante. Eu queria que você comentasse um pouco como que isso tem afetado esse momento para as empresas aéreas aí nesse período de crise do coronavírus. Bom, vamos lá. Dado o quão ordinário o quão normal para essas companhias ter que lidar com petróleo e com dólar, elas costumam habitualmente trabalhar muitas travas, muitos hedges e muitas posições e com característica de repasse de preço muito grande. A gente vê flutuação de preço, toda vez que a gente vê uma grande porrada para cima no preço do petróleo, no preço do combustível de aviação, a tarifa aérea sobe. E aí volta aquela história, como aqui você não tem concorrência nenhuma, você vai lá e hoje ainda com tecnologia, com os algoritmos, chega a ser bizarro. Você entra se você entrar num site desses de pesquisa de múltiplas companhias e você pesquisar um trecho de horários, preço por companhia, às vezes bate no centavo o preço da passagem. Então, assim, é uma disfunção do sistema, mas que permite um repasse de custo importante. A realidade do petróleo é de altíssima sensibilidade. A gente trouxe aqui, logo que naquele final de semana, perto do Carnaval, em que explodiu a discussão entre Arábia Saudita e Rússia, a gente trouxe uma visão de que o petróleo, de que esperar o limite de queda do petróleo não me parecia razoável, porque qualquer commodity, ela reposiciona o seu nível de preço quando você tem algum tipo de estabilidade ou de previsibilidade na relação entre oferta e demanda. Nesse caso, há uma preocupação muito grande de haver um choque de oferta, um choque de demanda com excesso de oferta, que é o que derrubou e fez o petróleo derreter. Do lado do câmbio, as companhias têm travas em diversos contratos, nos seus endividamentos longos, elas já têm parte das suas receitas, principalmente aquelas Azul, que tem operações, inclusive pelo movimento feito com a TAP, tem bastante receita em moeda forte também, mas é sim suscetível. Eu acho que pior do que o nível do câmbio é a volatilidade no câmbio. Porque a volatilidade dificulta muito a utilização dos instrumentos derivativos de proteção.
quando o câmbio oscila demais, fica muito mais sensível você acertar o tamanho da sua trava. E aí o resultado financeiro pode machucar de verdade a sua operação. Mas em relação ao nível, se o dólar está 4,50, 4,70, 5, a dinâmica dos preços, evidentemente olhando para um cenário em que a demanda está recomposta e está organizada, está ali normal, né? Funcionando, me parece menos nociva. É claro que machuca, mas existe um componente de repasse. Ele tende a machucar muito mais no imediato momento em que isso oscila, muito mais do que quando o nível se recompõe. Vamos dizer o seguinte, se a partir de hoje o novo nível do câmbio for, vou olhar o dólar aqui, agora acabou de baixar dos R$5, está para 4,99, olhando para o dólar futuro. Mas vamos falar que ele é R$5. Ele não é mais 4, ele é R$5. Em algumas semanas, no máximo pouquíssimos meses, as operações estão normalizadas dentro desse novo nível de moeda, entendeu? Então é mais o impacto e o efeito de curto prazo e a sensibilidade, essa sim, a volatilidade dos ativos, mais do que o preço do dólar ou do combustível em si. Entendi. Bom, Adeodato, você falou aqui a Eleven prefere azul em relação a Gol, né, na Bolsa. Eu queria só que você comentasse quem já tem esses papéis. O que faz agora? Espera recuperar ou vende? Embora eu vá te dar uma resposta que talvez não seja a que você queria ouvir, a gente tem uma característica muito pragmática aqui. Cada um tem a sua verdade. O estômago que eu tenho e a liquidez a capacidade de administrar a liquidez que eu tenho é diferente da sua, que é diferente do meu vizinho de mesa, que é diferente do meu vizinho de porta. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: houve um descolamento muito brutal entre preço e valor. Muito grande. A velocidade com que esse preço vai se recompor pode ser mais lenta do que o investidor está disposto a esperar. Então, assim, para quem espera resultado de curto prazo, eu não acho uma boa ficar ou manter ou aumentar a sua posição, uma vez que todos os indicadores apontam para a manutenção da volatilidade nos mercados. O índice VIX ainda está acima de 60, é um nível super importante, que mostra o quão sensível o mercado está. Agora, para aqueles investidores que não usaram sua reserva de emergência, o seu dinheiro de subsistência, e que têm o capital investido e podem esperar, Dato, mas esperar quanto? Esperar 12, 18, uma janela entre 12 a 24 meses. Podem esperar esse ciclo. Eu não vejo razão para, estando posicionado em boas companhias e aquelas que tendem a passar por esse período e sair aí bem, não vejo por que realizar na baixa. A gente tem que lutar para não ser contraintuitivo. O investidor tem uma tendência, existe até um viés cognitivo, para isso, mas o investidor tem uma tendência a ter mais vontade. O ímpeto vendedor é maior quando está perdendo muito e o ímpeto comprador é quando o mercado está inteiro subindo. Então, muitas vezes, o investidor iniciante acaba comprando na euforia e vendendo no pânico. Essa é a receita para dar errado em renda variável. Então, acho que, embora eu não tenha te dito uma resposta específica, eu acho que a mensagem que eu gostaria de dar aos investidores é essa. Se você está com o dinheiro corretamente alocado, ou seja, aquele capital que tem a característica de bolsa, você tem esse tempo e você está alocado em boas empresas, não há razão para você se desfazer nas mínimas. Você pode esperar a recomposição, o caminho de convergência do preço na direção do valor, né? Ou seja, da posição normal das ações, ser refeito para daí sim, evidentemente, voltar a realizar mais um lucro e afins.
Entendi. Bom, falando um pouco agora de bolsa como um todo, né? As aéreas elas caíram bastante, elas ajudam a pressionar a bolsa, mas elas não têm tanto peso assim no Ibovespa, principalmente, como tem os bancos, como tem a Petrobras, como tem a Vale. Queria que você comentasse um pouco sobre esse momento da bolsa brasileira. Você acha que ela já caiu bastante, apesar de a gente ter tido um respiro ontem, né? Você acha que ela caiu bastante? Ela está barata? E aí, eu vi um estudo ontem que, principalmente em dólar, a nossa bolsa é uma das mais baratas do mundo, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A queda do EWZ foi bizarra, né? Pois é. Mas aí eu vou te dizer o seguinte também, pro nosso público aqui, pro investidor, é importante a gente trazer uma visão que, ciclicamente, a economia brasileira vinha em um momento de recuperação, passará um período de retração muito aguda, que tende a se concentrar majoritariamente no segundo trimestre, podendo entrar num nível que a gente imagina um pouquinho menor na magnitude no terceiro trimestre, voltando a normalizar no quarto trimestre, ou para o caminho da normalização. Agora, isso que a gente está vendo, a Bolsa voltando a ganhar força, o mundo discutindo novamente a busca no caminho de normalizar a economia. Isso pode antecipar esse ciclo de retomada. Olhando os níveis de preço, evidentemente, a 61 mil pontos, a Bolsa é mais barata do que a 76, que é muito mais barata do que a 90, que é muito mais barata do que a 120. Porque, afinal de contas, as empresas que estão ali são basicamente as mesmas. Aí, se a gente der um devido desconto, que algumas delas sairão muito machucadas desse ciclo, ela ainda assim está muito barata estruturalmente falando. Mas eu volto a dizer, na nossa opinião, a seletividade, a escolha das empresas com muito critério nesse momento, tende a fazer toda a diferença na vida do investidor. Entendi. Vocês não têm nenhuma projeção para a Ibovespa assim, para fim de ano? A gente está ajustando e tem discutido isso sensivelmente, diariamente, aquilo que eu falei, isso está mudando diariamente. Mas assim, a gente tinha um cenário em que, caso as coisas não andassem perto do... Se as coisas andassem bem, não ótimas, mas andassem bem, a gente projetava a Bolsa perto de 135, 138 mil pontos ao final do ano. Se as coisas dessem uma estressada, porque tem ano eleitoral, pauta legislativa, o mundo lá fora desse uma azedada por conta da eleição americana, seria mais perto de 120 mil pontos. Evidentemente, a gente vai ter um choque de lucros, e a Bolsa reflete o lucro das companhias. No impacto dos lucros que a gente vê, é razoável a gente imaginar que a projeção de Bolsa para o final do ano vai ficar algo entre 88 e 100 mil pontos. A gente ainda não tem este número fechado, mas é razoável a gente imaginar, baseado na compressão dos lucros das companhias, que esse seja o espaço. Agora, se acontecer alguma coisa que a ciência que vem trabalhando em uma grande força-tarefa de um exército global trouxer, oxalá, novidades ótimas mais rapidamente e a gente possa voltar à atividade econômica, como a Bolsa especificamente sempre anda na frente, a gente pode voltar a ter aí um rally importante mesmo, estrutural, mas este não é o nosso cenário nesse momento. A gente ainda acha que a volatilidade está muito alta, é muito sensível, esses momentos de repique são legais, são bacanas, é bom para as pessoas respirarem, abre espaço para capturar um pedaço desse dinheiro que os investidores estavam com aquela sensação de ter perdido, mas efetivamente ainda está difícil para a gente apontar e dizer assim, pronto, agora entrou no trilho e vai voltar para os 120 mil pontos. Lembrando que ela caiu de 120 de quase 120, né, 119 para quase 60, para 61 mil pontos, e para ela voltar para 120 ela tem que subir 100%. Porque sair do 60 para o 120 é 100%. Então, do 61 para o 76 está ótimo, já está 25%.
Já é uma grande porrada do low, mas é fato que, olhando os indicadores de volatilidade lá fora, olhando para os ativos e para as economias reais e para a perspectiva à frente, o componente de vol ainda é muito importante e muito relevante. Então, eu não descartaria essa sensibilidade. A Bolsa ainda pode ter movimentos muito agudos para os dois lados. A gente continua achando que estruturalmente a Bolsa é para cima, que a ciclicidade da economia brasileira é muito positiva, mas ela pode ainda oscilar no curto prazo de maneira aguda nas duas direções. Você comentou até um pouco do ETF lá fora, né? Em relação ao ETF aqui dentro, você acha que seria uma boa estratégia para quem quiser em algum momento ter exposição a essa retomada esperada do Ibovespa, mesmo que seja no médio e longo prazo, de ter um ETF na Bolsa aqui brasileira? Comprar um BOVA11, um SMLL11 para o longo prazo, para quem não quer estudar as companhias, é uma boa alternativa, sim. Porque aí, evidentemente, você vai andar junto com o mercado, com o índice. Eu gosto mais, por filosofia, da característica mais ativa, da característica mais de stock picking mesmo, de compreender quais são as companhias que vão fazer mesmo a diferença. Acho que em performance relativa, as melhores companhias tendem a performar bem acima do índice no ciclo de recuperação, mas para o investidor que tem paciência para o tempo, para deixar o tempo maturar, e não tem ou vontade, ou tempo, ou condição de se dedicar e estudar as empresas, os ETFs são efetivamente um bom caminho. Legal, acho que só para a gente fechar a nossa live, eu queria que você comentasse um pouco exatamente sobre isso, sobre, na visão de vocês, quais são os setores aí que são as maiores oportunidades da Bolsa, se puder abrir alguns nomes de ações que também para vocês são interessantes. A gente, enfim, setor basicamente como... Setores basicamente como um todo foram majoritariamente amassados, né? Foram majoritariamente amassados. Mas tem algum deles que deve se recuperar mais rápido? Aqueles setores ligados à sensibilidade de consumo e de atividade interna são os mais sensíveis. Então, você tem varejo de consumo, construção civil, o próprio setor de mineração e siderurgia, que é muito sensível à atividade global. Aí, para citar algumas top picks para vocês, a gente gosta muito dentro de varejo, de loja americana, de Via Varejo, de B2W, de Arezzo. A gente gosta, evidentemente, já falei de Azul. Aí, mineração e siderurgia, Vale e Gerdau são duas companhias muito machucadas na nossa visão. No setor de utilities abriu diversas oportunidades importantes, ativos de altíssima previsibilidade, como Transição Paulista, Sanepar, Copel, Energias do Brasil, enfim, empresas de alta qualidade que sofreram demais, em construção civil, Cirela, Ezetec, MRV, enfim, aí já tem... os meus analistas ficam me bombardeando de informação aqui para eu responder tudo isso, mas eu acho que já dá um panorama geral bem importante para vocês aí da nossa visão estrutural. Natura a gente gosta bastante também, sofreu demais, estou olhando para a tela aqui, para o terminal. Boa. Maravilha, então, acho que era isso. A gente está acabando o nosso tempo aqui. Eu só queria agradecer mais uma vez, obrigado, Dato, pela entrevista. A quem está assistindo, se ainda tem alguma dúvida, eu sei que a gente não conseguiu, foram muitos comentários, a gente não conseguiu responder todos, mas podem mandar para a gente. O Infomoney criou uma hashtag que é o Infomoney Orienta, e as dúvidas que vocês tiverem sobre investimentos aí no meio dessa turbulência do coronavírus, podem mandar aí nas nossas redes sociais usando essa hashtag, que a gente vai tentar responder, seja em live, ou matéria, ou vídeo, ou gravado, qualquer forma, a gente vai tentar responder todo mundo. Valeu, pessoal. Valeu, Dato. A gente montou aqui uma super força-tarefa, só para concluir. Claro. Agradeço o convite de vocês, mas a gente montou uma super força-tarefa, entendendo que a gente tem um papel importante. Então, em todas as nossas redes sociais, Instagram da Eleven Financial, o canal do YouTube, a gente está produzindo em massa
conteúdo gratuito, aberto. É nosso papel, é nosso dever estar ao lado. Existe uma função educacional importante, sabe? O Rafi, meu sócio, já tem o Domingo com o Rafi, o Morning Call todo dia há tantos anos. Rafi que foi parte do grupo Infomoney, do grupo XP. Foi. Então, assim, a gente tem feito muita coisa, convido as pessoas a olharem. Isso aqui não é nenhum tipo de campanha de venda, é simplesmente acessar os conteúdos gratuitos em todas as mídias sociais. Enfim, eu sou péssimo de rede social, mas enfim, por todos os canais, certamente Instagram e YouTube são 2 super emblemáticos, o Twitter também a gente faz o link, porque é o nosso momento. Parabéns a vocês pelo trabalho que vocês têm vem fazendo. O nosso time está, como sempre, à disposição de vocês. Um prazer estar aqui junto. Beleza, maravilha. Até porque é a primeira grande crise de muita gente no mercado, né? A gente viu muita gente indo para o mercado recentemente e de repente vê essa turbulência aí, que até a gente muito experiente não tinha visto nada igual antes. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Beleza. É hora de cuidar das pessoas. Exatamente. Valeu. Obrigadão, pessoal. Até a próxima.